Bom, moçada, boa noite. Eu sou Ayrton, aluno da Univesp, do curso de Pedagogia. E aquela que está lá atrás filmando é a Rosa, não é? Aluna da Univesp, também do curso de Pedagogia, e as demais colegas de faculdade estão nos vendo pelo Google Meet, né? pela internet. Então, vocês estão participando dessa aula. Eu me apresentei para vocês como aluno da Univesp, porque vocês estão fazendo parte de uma aula que nós decidimos fazer, não é aqui, pedir autorização à igreja, e nós estamos, então, fazendo essa aula com vocês. E vocês estão participando, então, desse experimento nosso, tá? Você já me conhece, sabe que eu também sou pastor aqui da igreja, vocês caminham com a gente. Todos os domingos nós estamos aqui aprendendo, né, sobre a Bíblia, sobre vários temas, e o tema de hoje, dentro dessa aula, nós colocamos aí a importância das artes também no ensino da igreja, não é? Nós sempre falamos sobre isso, sempre estamos discutindo outros assuntos, não é? Para que a gente cresça em vários aspectos da vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, então, cultura. E nós vamos falar da importância das artes plásticas dentro da igreja, na comunidade cristã também. Não é algo que tem perdido ao longo do tempo, mas teve um cenário muito importante hoje ainda. Nós temos várias questões com arte, nós gostamos. Não é? Que quem tocar é uma arte, não é? Tocar um instrumento é uma arte. Vocês tocam bateria, tocam violão, toca teclado, está tocando violão, daqui a pouco vai começar também. Enfim, né? A gente tem canto, tem coral, tem tudo isso. Mas também um pouquinho de artes. Isso faz bem para a saúde, para a memória, para a cabeça. E eu queria falar hoje para vocês de um artista muito famoso mesmo, tá? Embora ele tenha vivido lá há 5 séculos atrás, mas suas obras alcançou até os dias de hoje. Então ele pintou um dos quadros mais famosos dele, Mona Lisa, tem A Última Ceia, o que mais? Me ajuda, Rosa? Esses são os mais... São os mais, e tem outros, né? Tem a face de Jesus, né? Salvador do mundo. E, enfim, vocês sabem de quem eu estou falando? Quem, Samuel? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, isso mesmo. Não é? E quando vocês viram isso aqui, o que vocês lembraram? Da ceia. Lembrou da ceia? Não é? Então esse aqui é uma obra de Da Vinci que ganhou aí os séculos e a fama pelo mundo todo. Né? Então todo lugar, todo mundo, alguém conhece ou já viu falar dessa obra. E eu vou hoje, então, falar um pouquinho sobre ele, não é? Dentro desse cenário todo. Deixa eu colocar aqui. Leonardo da Vinci, ele nasceu em 1452, né, em Anciano, uma pequena aldeia próxima à comuna de Vinci, que equivale a uma cidade. E ela está localizada lá em Florença, capital da região toscana, né? É uma região lá no centro da Itália. Então, se usava muito essa questão de onde vinha, de onde nasceu, né? Então, por isso que ele ficou conhecido como Leonardo da Vinci, não é? É igual quando nós falamos aqui na igreja sobre Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele é conhecido como Paulo de Tarso. Tarso não era o sobrenome dele, todo mundo sabe. Tarso era a cidade onde ele nasceu. Não é? E aos 17 anos, então, Da Vinci, ele se dedicou, se identificou com as artes. E ele, então, foi estudar. Não é? E ele estudou. E a primeira obra que ele fez, como autoria que ele fez sozinho, foi A Virgem do Cravo. Né? Madonna del Cravo. Então, essa pintura foi aí que ele começou a ganhar espaço, ganhar fama, ganhar notoriedade no meio artístico, tá? E ele começou a estudar lá no estúdio de Andrea del
Verrocchio, onde ele começa então a fazer imagens com argila, não é? Com terracota. Terracota é uma espécie de argila cozida. Ele começa então a sua carreira e vai ficando famoso, vai ficando conhecido. Até que ele, depois de famoso, então ele é chamado para fazer uma obra. E ao contrário do que muita gente pensa, não é um quadro. Não foi um quadro. Essa obra não está exposta em nenhum museu, pelo menos na sua originalidade. Vocês sabiam disso? Não é? Então, o quadro chamado A Última Ceia, ela não está em nenhum museu. Ela foi criada dentro de um refeitório de um convento. Deixa eu achar aqui. De um convento, não é? E ela então está lá. Então na parede desse refeitório, ele fez essa pintura. E essa pintura levou cerca de 4 anos para ficar pronta. E deixa eu achar aqui. Então, ela é uma obra muito grande. Que tamanho que você acha que ela é? Não faço a mínima ideia. Não faz ideia. E você? E você? Será que é maior que essa parede? Hã? Isso, ela tem 4,60 metros, não é? Por 8,80. E ela então começou a ser pintada lá em 1495, não é? Existem divergências pelo tempo, né? Vários estudiosos do assunto divergem quanto a isso. Mas eles, o que se chegou mais perto aí é que levou cerca de 3 anos então para a obra ficar pronta. E ela então marca ali um ponto do estilo da alta renascença, não é? O renascimento, onde buscaram colocar de novo a arte, né, no centro das coisas, porque a arte estava um pouco esquecida. E aí então eles começaram a buscar. Pronto, então tá aqui. Essa obra ela foi pintada numa parede lá de um convento, né, chamada Igreja Santa Maria della Grazia, não é? Que fica lá em Milão, na Itália. Quem encomendou foi o conde Ludovico Sforza, não é? Que pagou um alto preço, porque era muito caro, não é? Então, naquele tempo somente a alta sociedade que tinha acesso às pinturas, acesso a toda essa cultura. E hoje para nós está tão fácil, né? Porque você pode entrar aí através da internet e visitar um museu, visitar um lugar que está do outro lado do mundo. E isso nós devemos aproveitar. Vamos lá. Essa obra, ela foi pintada então na parede de um convento. Esse convento passou por várias situações. Por exemplo, durante a Segunda Guerra, ele foi usado como paiol, lugar de guardar armas, guardar bombas, guardar tudo aquilo. Durante outra situação, ele foi bombardeado. E aí ele sofreu várias situações que veio a destruir. Então hoje, praticamente, a obra lá, do jeito que Leonardo fez, ela foi retocada, foi reformada várias vezes. E há um fato interessante que aqui não parece, porque isso aqui é uma réplica que a gente fez até para usar para os pequenininhos também aqui na igreja, não é? Mas na obra lá, vocês vão ver que aqui foi aberta uma porta. Então não aparecem os pés de Jesus e de alguns dos discípulos aqui, porque foi aberta uma porta e depois foi fechada. Então lá na obra original ela tem uma porta assim, que depois nós vamos estar mostrando para vocês nos slides, tá bom? Mas o que chamou a atenção e por que essa obra ficou tão famosa? Será que esse quadro, será que essa pintura da Última Ceia foi a primeira a ser feita? Ou já havia quadros, pinturas anteriores a essa? Você acha, Mariana? Até chegar, principalmente o Leonardo da Vinci, antes de ele ficar famoso ao ponto da obra dele desse tamanho valer tanto, ele ganhou muita notoriedade através de outras obras. Então, com certeza. Mas a pintura retratando a cena de Jesus e os seus discípulos na Última Ceia. Vocês acham que já havia alguma obra assim, alguma pintura? Ou essa foi a primeira? Já vi, eu acho.
Você acha que já Conhecia havia? não, mas Não provavelmente conhecia, já mas tinha. já conhecia. Sim, já havia vários outros pintores, várias outras igrejas, até no próprio, um pouco depois lá da igreja primitiva, já havia pinturas assim. Mas o que ganhou notoriedade foi o quê? A ideia de fundo. Se você for pegar as gravuras, as pinturas feitas da última ceia, você vai ver que todos eles estão sem expressão, a mesma expressão, todos olhando em linha reta, não é? E aí então, Davi, se ele muda isso, ele coloca uma cena ali onde parece ter vida, e aí que ganha notoriedade, porque ele vai retratar, né, várias situações. Depois nos slides a gente consegue ver melhor, mas Cristo ao centro, existe ali, ele coloca 3 discípulos juntos, depois mais 3, 3 e 3, né? Ele faz 4 grupos de 3, e ali então ele começa a dar vida à obra. E aí você vai ver muito interessante. O que Pedro fez na noite em que Jesus foi traído? Quando vieram prender Jesus lá, lembra? Que veio um soldado, servo do sacerdote, veio prender Jesus. O que Pedro fez? Lembra? Malcolm? Foi pergunta do quiz bíblico. Lembra de Malcolm? O que Pedro fez com Malcolm? Cortou a orelha de Malcolm. Então nós vamos ver que no quadro, Pedro está segurando uma faca. Não é? O que Judas fez na noite, na hora que acabou a ceia? O que Judas fez na última noite de Jesus? Trocou Jesus por moedas de prata. Então, a traição, não é isso? Então, nós vamos ver que ali na cena, o próprio Judas, né? Ele está segurando, aqui ele derruba um sal. Quando nós vemos o saleiro que caiu, aquilo é presságio, né? Ele coloca ali como algo ruim ia acontecer, não é? E Judas, então, aconteceu com ele assim naquela noite, ele traiu Jesus, então, mostrando a face. E a cena é bem essa. Quando Jesus disse, né, que um deles trairiam ele naquela noite, aí começa aquelas perguntas. Seria eu, mestre? Ou seria eu? Ou seria eu? E Jesus vai dizer, aquele que molha, né, o pão, come comigo, é o que vai me trair. E aí então a gente consegue ver toda essa expressão na cena que Da Vinci ele pinta, não é? Ele passa. Então a obra começa ali com ele ganhar notoriedade, por quê? Por causa das expressões. Então nós vamos ver os discípulos conversando. Por exemplo, Pedro pergunta a João, está lá relatado nos evangelhos, não é? Pedro pergunta a João, o que o mestre diz, quem é? E aí então a gente vai ver toda essa cena. Então ali muda completamente, né? É um tempo onde muda completamente a obra de arte, porque antes era só retratada as faces, retratadas sem expressão. Davi, ele coloca tudo isso. E aí notem que todos eles estão ali numa espécie de discussão, numa espécie de tentando entender o que estava acontecendo. Nós vamos ver que alguns estão assustados, né? Alguns ali, a face, o semblante é de não saber o que está acontecendo, de susto. Porém, Jesus no centro da pintura, no centro da obra, ele está com um semblante calmo, tranquilo, sereno, sem se abalar com o que está acontecendo. Então é interessante que a gente pode ver durante essa pintura também, não é? A própria divindade, vamos dizer assim, a própria serenidade, soberania de quem está no controle de tudo aquilo que está acontecendo. Então os discípulos de Cristo, isso mesmo, Mariana, os discípulos de Cristo, eles ficam todos sem entender, né? E aí então ali muda toda essa questão. Então Davi, ele foi uma pessoa que ele mudou o aspecto na cultura, na arte, onde ele coloca expressão. Então nós conseguimos olhar para as obras de Leonardo da Vinci e entender. Parece que ela conversa com a gente começa a entender tudo o que está acontecendo ali.
não é? Porém, ficou tão famoso, mas tão famoso, não é? Que essa pintura, esse quadro, ele entrou até em várias questões de filme. Existe hoje que ele tem mensagens subliminares, que ele quer dizer, tem um código secreto, e aí dentro disso tudo, né, teoria da conspiração, tem tudo, mas eu creio, né, que quando Leonardo pintou ele fez essa obra, ele usou aquilo que ele tinha, né, de mais tecnológico, no momento de mais avançado, e sem contar a sua genialidade diante de tudo. Então ele pega traços retos, né? Algumas situações foi colocado e foi feito até que cada ponto da mesa, cada ponto dos discípulos, né, de Cristo forma uma nota musical, até uma canção, não é? E outras situações, né, da teoria das conspirações aí, daquelas coisas todas, onde diz que não é João, mas a Mona Lisa não é João, é a Madalena, Maria Madalena, que está ali do lado de Cristo, e que ela que debruça a cabeça, enfim, que era um rosto feminino, mas eu não vejo nada disso dentro daquilo tudo. O que Leonardo quis passar realmente foi aquilo que ele enxergou, né, dentro daquilo que se conhecia e dentro da cultura da sua época. Porque se nós formos olhar também a própria cultura, né, hebraica, de onde Jesus veio, lá da Palestina, de onde aconteceu tudo aquilo, a gente vai ver que lá não tinha cadeira, eles estavam deitados, não é? Então é totalmente diferente. Mas dentro daquilo, na cultura renascentista, ali na Itália, naquele tempo, ele pintou essa obra levando em conta tudo isso. É lógico que ele vai usar ali, né, a aritmética, ele vai usar as cores, ele vai usar a questão de profundidade, mas relata para a gente aquilo que realmente é. Agora, eu queria falar para vocês por quê que o nosso grupo lá da faculdade decidiu trazer esse tipo de aula, né, contar essa história para vocês. Até porque nós, evangélicos, não somos habituados a ter várias pinturas, né, todas essas questões. Mas isso não é errado, a igreja ter, não é? Isso não é errado. Pelo contrário, tem uma história por trás disso, o porquê que aconteceu. Mas nós resolvemos trazer porque nós entendemos que a igreja é um lugar que forma cidadãos, é um lugar que forma pessoas com intelecto avançado. Se formos olhar para a história da igreja, nós vamos ver que a igreja sempre teve lá na frente em várias coisas, né? As melhores faculdades do mundo, todas elas foram construídas por pessoas cristãs, não é? Várias faculdades foram feitas por pastores, não é? Começaram por pastores, não é? Então, nós entendemos, é por isso que o pastor, né, ou seja, a Rosa, a gente pega no pé de vocês, para vocês estudar, para vocês crescer, para vocês também, né, não ficar na retaguarda de todas as coisas. Mas há uma história por trás disso. Devido ao nosso país, né, o Brasil, ele ter sido colonizado pelos portugueses, e aqui chegaram primeiro a Igreja Católica Apostólica Romana, nada contra, mas a questão, durante muito tempo, no Brasil, as igrejas evangélicas, elas não podiam ter aspecto de templo, elas não podiam ter nomes, não é? Nas suas fachadas, não podiam ter sino. As igrejas lá dos Estados Unidos, né? As igrejas de onde vieram os missionários para cá, eles tinham sino para chamar para o culto, para a escola bíblica, para a escola dominical, não é? Então tinha tudo isso. E aqui no Brasil, devido a essa questão aí, né, do Estado, da igreja ter muita influência no Estado, até o Estado se tornar realmente laico, né? Então ela era tida como religião oficial, então as igrejas não se podiam. Então nós perdemos essa cultura, não é? Mas isso não significa que nós não gostamos de arte. Isso não significa que nós não apreciamos a arte. Pelo contrário, né? Os melhores corais hoje, os corais mais bonitos de Natal, as cantatas de Natal, estão nas igrejas
evangélicas, né, tidas como tradicionais, vamos dizer assim, né, que envolve os batistas, né, os presbiterianos e várias outras denominações que chegaram aqui lá no começo ou no final do século, lá no final do século retrasado, né? Então, nós temos essa dificuldade, mas devemos apreciar, devemos beber das artes, né? Então, assim como vocês tocam instrumentos, assim como há muita coreografia, não é? Canto, bandas dentro da igreja, por que também não ter artistas, não é? E as igrejas mais antigas, né, aqui no Brasil, nós vamos ver que há muita também arte, há várias pinturas, não é? Dentro da própria igreja. Então nós trouxemos isso aqui para dizer que há importância. E principalmente aqui, naquele período, onde muitas pessoas não tinham acesso à leitura, as pinturas, as artes falavam muito ao coração delas, não é? Então nós vamos ver mesmo a questão da última ceia. A questão da última ceia, na homilia, não é? Quando você falava sobre a última ceia e as pessoas não tinham ali o Evangelho para ler, não tinha as Sagradas Escrituras para ler, não é? Isso era muito importante para fixar também, porque quando elas olhavam para um quadro daquele, quando olhavam para um retrato desse, iam fixando na mente, né, o que aconteceu com Cristo, o que aconteceu, né, na história da igreja. Então, dentro do projeto, não é, lá de uma matéria chamada Projeto Integrador, não é, que é o PI, que nós falamos lá, nós precisávamos então fazer uma proposta dentro da nossa turma, para a nossa coordenadora, e apresentar para a faculdade um trabalho que fosse voltado para a educação não formal. Por que que a gente trouxe essa proposta, trouxe essa aula para vocês aqui na igreja? Porque a proposta da faculdade é mostrar que existe educação, existe ensino também fora dos espaços formais, fora da escola, não é? Então, o que é o espaço formal? Educação no espaço formal é lá na escola, onde vocês se matriculam, onde cursam lá as séries, não é? E assim por diante, vai tendo seus certificados, diploma, mas há educação fora da escola. Então, quando você faz parte de uma escola de futebol, é um espaço não formal. Você aprende a jogar bola, mas você aprende várias outras coisas. Então, quando vocês vão para uma escola de futebol, aprende várias outras coisas, aprende ali o companheirismo, aprende a compartilhar, aprende a conversar. Quando vocês vão ao museu, quando vocês vão ao zoológico, não é? Enfim, tudo aquilo que a gente faz, a gente aprende, não é? Quando vocês vêm à igreja, vocês aprendem. Aqui também é um espaço não formal, mas quanto aprendizado a gente tem aqui, não é? Quanta participação, quanto conhecimento a gente adquire nas conversas, na escola dominical, nos cultos, enfim, não é? Isso aí é cultura, isso é aprendizado. Então a proposta lá da faculdade, da Univesp, é mostrar que existe educação fora das quatro paredes lá da sala de aula, tá bom? Então todo lugar é lugar de aprender, todo lugar é lugar de ensinar, e a gente aprende ensinando também, e vocês com certeza passam muitas coisas para os seus amigos, ensinam muitas coisas como também aprendem, tá bom? Então eu creio que era isso que a gente tinha que passar para vocês, e vamos estudando aí, e depois nós precisamos lembrar que eu preciso saber o que vocês aprenderam na aula, então nós vamos fazer um quiz pelo Google Meet, tá bom? Então nós vamos fazer uma reunião lá no Google Meet e nós vamos fazer um quiz de perguntas sobre a vida, sobre a obra, sobre a última ceia, tá bom? E aí aquele que participar vai ganhar uma caixa de bis. Então vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam alguma coisa. Vamos ver o que vocês conseguiram captar. Onde a obra está? Um convento em Milão. Tá. Foi pintado na parede do refeitório de um convento. Na parede do refeitório de um convento. Isso. Quanto tempo demorou para se fazer a obra, em média? 3 anos. O quê? 3 anos. 3 anos? Então tá bom, vamos ver aqui mais alguma coisa.
E é um quadro, né? Ela é pequenininha. Quem sabe o tamanho da obra? Quem 4,60 e 8,80. 4,60 e 8,80? É. Parabéns, é isso mesmo. Então pronto. Agora, Samuel, você não respondeu nada. Você quer falar alguma coisa sobre a aula? Alguém quer falar alguma coisa? Pode ser você mesmo? Então pode tirar para poder... Quero falar que eu não sabia o tamanho da obra, não sabia onde Leonardo da Vinci tinha nascido e não sabia onde ela estava hoje em dia. Ah, que legal. Que bom. E o que mais? E, tipo assim, eu não só venho só na igreja, eu não só aprendo só da Bíblia, mas sim de coisas diferentes. Muitas coisas diferentes, né? E eu creio que tem sido assim, né? Aqueles quiz que a gente tem de quinta-feira, ele é muito bom também, a gente aprende tanta coisa, né? Você aprendeu lá onde está o maior vulcão, né? A gente aprende tanta coisa. Enfim, gente, igreja é um lugar de aprendizagem também, de educação, né? E essa então foi a proposta, a gente ficou muito feliz, né, com a participação de vocês, com a diretoria da igreja entendendo que é algo bem importante e pretendemos continuar assim, né? E quem sabe fazer desse espaço não formal, quem sabe um dia também ter aqui um espaço formal, não é? De educação. Quem sabe aqui saia muitos professores, como já saiu tantos na história do cristianismo. Tá bom? Muito obrigado, tá? Agradeço aí de coração a colaboração de vocês.